Senhor Jesus, peço aos irmãos que se inscrevam no canal e que curtam esse vídeo. A palavra do Senhor nos diz assim no Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 7, no versículo de número 11. E aconteceu que pouco depois de ir ele a uma cidade chamada Naim, e com ele ia muitos de seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único da sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: Não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que levavam pararam, e disse: Jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e o entregaram à sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: Um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele essa fama por toda a Judéia e por toda a terra vizinha. Meus irmãos, a palavra relata que uma mulher, ela levava o seu filho para o enterro, e ali havia um cortejo na cidade de Naim, onde essa mulher, juntamente com uma grande multidão, ela saía da cidade, fazendo um caminho ali para poder enterrar o seu filho. E Jesus, ele entrava na cidade também com uma grande multidão. E o texto ele relata isso: a mulher saía acompanhada de uma grande multidão, e Jesus ele entrava na cidade acompanhado também com os seus discípulos e uma outra multidão. Eram duas multidões com propósitos diferentes e sentimentos diferentes. A multidão que estava com Jesus era uma multidão de pessoas que estavam ali experimentando durante aqueles dias, aquelas horas talvez, a glória de Deus, o agir do Senhor, as suas curas, os seus milagres, as suas operações, e ouvindo as suas palavras, que traziam ali o conforto e o consolo ao coração. Porém, a multidão que seguia aquela mulher era uma multidão que pranteava, que chorava e que seguia ali um cortejo, num dia de luto, vivendo horas de tristeza e de angústia juntamente com aquela mulher. Aquela mulher, ela conhecia aquele caminho. A palavra fala que ela era viúva, então ela já tinha perdido o seu marido e era um caminho que ela já tinha percorrido ao longo da sua vida, no decorrer da sua história. E nós sabemos que alguns caminhos de dor, eles se repetem na nossa vida. Algumas coisas, elas acontecem e passamos por situações difíceis, e depois outras situações de adversidade se levantam, que nós já vivemos, já vivenciamos em algum momento da vida. Não era um caminho estranho para aquela mulher enterrar alguém que amava. Aquele caminho de morte não era um caminho desconhecido para ela. E nós sabemos que na nossa vida, lutas e dificuldades não são novidades. À medida que caminhamos, à medida que seguimos, naturalmente nós viveremos adversidades, viveremos desertos, viveremos vales, existirão lutas para serem vencidas. Haverá momentos de dificuldade, momentos de tristeza. E Jesus ele vai de encontro àquela mulher, porque ele sabia que ela estaria ali, ele sabia que ele a encontraria no meio daquele percurso. E o Senhor ele sempre vem de encontro à nossa necessidade, ele vem sempre de encontro aos nossos corações. Aquela mulher, ela saía da cidade dela, lamentando, triste, com uma grande perda, e Jesus ali ele para o cortejo, e quando ele encontra aquela mulher, a palavra fala que a primeira coisa que ele diz é: mulher, não chores. Aquela mulher tinha perdido o seu marido, ela tinha perdido ali o pai, ela tinha perdido ali o filho, e a palavra fala que Jesus, a primeira coisa que ele diz: não chores, porque não havia quem a consolasse. Ela não tinha mais o pai, não tinha o filho e também não tinha o consolador. Mas quando ela encontra com Jesus, a trindade que já não havia mais na vida dela é restabelecida. Porque o Pai e Jesus são um só, e o Espírito Santo é o Espírito Santo do próprio Senhor Jesus. E quando ela encontra com Jesus ali naquele momento, talvez a vida dela que não tivesse mais sentido, e talvez não tinha mais sentido, volta a ter sentido. E Jesus diz: não chores. E chegando ele, tocou no esquife, e os que levavam ali aquele corpo, aquele cortejo que era feito, eles pararam, e disse Jesus ao jovem: levanta-te. E aquele defunto assentou-se e começou a falar, e ele entregou a sua mãe. Pois é bem isso que acontece, meus irmãos. Aonde Jesus entra, a morte sai, porque ele é a vida. Havia um cortejo, havia um caminho de destruição, havia uma cova aberta
Havia já um fim determinado. Quantas das vezes também é assim na nossa vida? Existe um fim traçado, um fim certo, uma cova aberta. Está acabado. Mas Jesus, ele interrompeu o processo de morte. E o Senhor, ele faz isso. Ele interrompe o caminho de sofrimento do homem. Ele interrompe o processo de destruição. Teve cortejo, teve velório, mas não teve enterro. Então ele vira para o jovem e diz: levanta-te, e aquele jovem se assenta. E a vida é restabelecida. E a alegria daquela mulher também é restabelecida. Assim ele faz conosco. Nós passamos por dificuldades, mas quando encontramos essa abundante graça, essa graça que só nele é possível, só ele tem, onde há o pecado, a graça desfaz. Aonde há tristeza, a graça transforma em alegria. Aonde há morte, a graça faz com que haja vida. Aonde há desesperança, a esperança surge novamente. Porque só Ele pode fazer isso. Só Ele consegue transformar todas as coisas. Da mesma forma que Ele operou ali na vida daquela mulher, na vida daquela viúva, e restabeleceu a sua alegria, porque o seu filho era a sua alegria. Ele operará nas nossas vidas e restabelecerá aquilo que perdemos, aquilo que lamentamos, mas Ele trará de volta. Fiquem os irmãos e as irmãs